Possivelmente você fica se perguntando por que os seus pais são tão diferentes de você, talvez são tão cabeça dura, pensam tão diferentes de você, e talvez você possa se perguntar por que também seus pais conseguem se manter firmes, psicologicamente firmes, apesar de em alguns momentos de turbulência, enquanto você tende a ficar mais instável emocionalmente. Será que existe uma grande diferença genética de personalidade? Ou será que isso pode ser melhor explicado pelo contexto social, político, econômico e até contexto cultural naquela época do qual eles nasceram? Hoje eu quero compartilhar, né, eu quero comentar aqui um texto que fala sobre as diferenças das gerações, né, principalmente da galera que nasceu ali nos anos 60, 70 e 80, antes muito dessa revolução digital que nós tivemos, né, com a invenção da internet, coisas nesse sentido. Mas antes de a gente comentar sobre isso, eu queria só fazer uma observação. Esse texto aqui especificamente, você consegue encontrar ele em outras diferentes fontes aqui, né? A gente tem aqui, ó, nesse Global English Edition, tem aqui também na Economic Times, Poor People, O Antagonista, Tattoo Studio, Terra, Tudo Gostoso. Enfim, tem vários sites aqui que eu descobri praticamente é o mesmo conteúdo e muitos deles colocam aqui, ó, né, segundo a psicologia. Mas quando a gente vai estudar, não tem necessariamente um estudo, tá vendo, ó? Eles colocaram aqui, ó, Wood, a princípio isso aqui é uma clínica de psicologia, né? Então eles vão citando aqui algumas coisas meio aleatórias e que muitas das vezes não tem fonte verificada, não é segura as fontes que esse pessoal coloca. Então só essa observação pra gente poder também, principalmente quando vier aqui essa parte aqui, segundo a psicologia, a gente fica às vezes com o pé atrás, porque isso aqui tem mais a ver, tem mais uma tentativa de querer te convencer, de querer falar que é uma coisa 100% segura e verdadeira, e quando a gente vai pesquisar a gente realmente não tem. Então a gente tem que ter um pouco mais de senso crítico aí na hora da gente ler essas reportagens, mas essa aqui especificamente traz alguns pontos que eu achei interessante, eu queria comentar, que pode nos ajudar a entender um pouco mais as diferenças de geração. Então aqui ele começa aqui com a geração que cresceu com quase ninguém vigiava, né? Então ele basicamente vai dizer aqui que nessa época, as pessoas que nasceram nessa época tiveram menos vigilância dos pais e, portanto, tiveram que se virar mais, né? Tiveram que resolver mais problemas, tiveram que lidar melhor com as suas emoções porque não tinha muito o que fazer, né? Era algo que tinha que ser feito. O que também abre margem para depois a gente vai falar, pra gente falar que nas gerações posteriores os pais acabaram sendo muito protetores, porque talvez tiveram muito traumas na infância por conta dessa negligência que ele vai dizer aqui, que é uma negligência benigna. Algumas pessoas podem ter lidado bem com essa negligência, outras pessoas podem ter se sentido abandonadas, sentindo como se fosse um grande problema, e é claro que vai variar de pais para pais. Mas vamos lá. Aqui ele começa falando sobre essa ideia de negligência e ele traz um exemplo, né? Aqui, ó. Imagina uma criança de 9 anos em 1974 com um pneu furado, a 3 bairros de casa, sem celular, sem compartilhar localização, só um problema. Essa criança, então, ela precisava empurrar a bicicleta, encontrava um posto mais próximo, falava com o funcionário que estava entediado, às vezes recebia uma resposta não muito agradável, talvez, e aí aprendesse a usar a bomba de ar, né, errava, e aí ia aprendendo, mas mesmo assim com o pneu murcho voltava para casa. Nessa época, a criança, ela realmente precisava se virar mais sozinha. Algumas, talvez, utilizavam isso como oportunidades de aprendizado, realmente. Elas percebiam que isso acabava, porque elas tinham que fazer, porque ninguém faria por elas. Isso poderia fazer com que elas desenvolvessem mais coragem, mais autoconfiança, para futuramente, inclusive, aqui vai falar, né, sobre uma característica importante, que é a capacidade de tolerar o desconforto. Isso poderia contribuir realmente para o desenvolvimento daquelas crianças. Mas, ao mesmo tempo, para outras, poderia ter sido realmente muito desgastante, muito preocupante, e aí elas cresceram vivendo o seguinte: eu não quero fazer a mesma coisa com meu filho, eu quero conseguir fazer com que ele não viva aquilo que eu vivi. Só que aí a gente começa, quando é exagerado isso, a gente começa a ter pais super protetores que às vezes impedem os filhos de viverem esse tipo de experiência aqui. Isso pode nos ajudar a explicar alguma dessas diferenças das gerações. Então, olha só, ele vai chamar aqui que os psicólogos usam a expressão negligência benigna. Eu não sei que psicólogos são esses, né? Mas vamos lá. Não é abuso nem trauma, apenas um certo grau de indiferença leve que abre espaço para a criança se virar sozinha. Nos anos 60 e 70 estavam cheios disso. Os pais eram menos disponíveis, monitoravam menos a rotina dos filhos e culturalmente havia menos pressão para processar cada emoção das crianças. Havia menos pressão, né, para processar cada emoção das crianças. Eu não sei o que isso significa, né? Se isso é bom ou ruim. Mas uma coisa que eu já ouvi falar é que, por exemplo, crianças tipo que tem TDAH ou que tem problemas na escola, ou às vezes que tem problemas até com criminalidade, ou eventualmente com pequenos crimes, né? Às vezes falta aula, ou às vezes tem amigos com má influência. Eu já ouvi falar que o monitoramento daquele filho, ou seja, um acompanhamento sem ser muito rígido, né? Mas um pouco mais empático, mais cuidadoso, tende a aumentar as chances desse filho diminuir, né? No caso, diminuir a chance desse filho cometer alguma coisa não muito boa, tá? Então o monitoramento em si, em alguns casos, ele pode ser importante, tá? Para você meio que colocar uma pressão saudável no filho e principalmente esse cuidado, né? Esse interesse do pai, de que ele quer estar próximo e tal. Em alguns casos, o monitoramento pode ser importante realmente para evitar algumas coisas. Com isso, os filhos precisavam aqui se autorregular na hora.
Tinham que enfrentar o tédio sem telas. Isso aqui é interessante, né? Eu acho que, se eu não me engano, é aqui que ele fala, né? De você pegar um ônibus, por exemplo, de às vezes de 1 hora, e você não tem tela. Você tem que se virar, você tem que usar a criatividade, você tem que usar a imaginação, você tem que conversar com as outras pessoas, você tem que olhar mais para o ambiente, refletir mais sobre a vida, né? Isso pode ter sido realmente uma característica muito importante, né? Uma experiência muito importante para esses jovens, né? Que hoje, infelizmente, cada vez menos tem isso, porque você tá toda hora distraído em alguma coisa, né? Tinha que enfrentar o tédio, resolver brigas sem juiz adulto, né? Resolver as brigas com os colegas. Isso aqui também pode ter ajudado muito, por exemplo, a desenvolver confiança, né? De temer menos o conflito. Engolir pequenas humilhações sem que o pai ou a mãe mandando e-mail para a coordenação. Ou seja, isso aqui acontece muito, né? Hoje em dia acontece com pais, por exemplo, de filhos de 20 anos, que o pai vai lá resolver um problema no trabalho do menino, ao invés do menino ir lá e tentar resolver sozinho. Então, esse gotejamento constante de dificuldades, sem supervisão, foi criando o que alguns pesquisadores chamam de calos emocionais, ou a resiliência, que a gente poderia chamar. A infância moderna ganhou mais segurança, mais linguagem para falar de saúde mental e mais consciência, mas também foi perdendo aos poucos essas micro fricções diárias que ensinavam as crianças a dobrar sem quebrar. E assim, eu vou falar uma coisa assim, que é extremamente importante, já falei em alguns vídeos anteriores. Isso aqui que eles querem falar aqui, né? Algumas pessoas podem achar que é absurdo. Nossa, mas como que você pode dizer que naquela época poderia em alguma instância ser melhor? Porque em nenhum momento falava-se sobre saúde mental. Na verdade, você gerava muito sofrimento para as crianças. O que a gente percebe hoje, por exemplo, a ansiedade social, a timidez. A timidez, ela tem muito uma relação com a falta de prática, a falta de exposição. Aí sabe como é que é o tratamento padrão ouro, mais adequado, mais indicado para pessoas que têm uma timidez que atrapalha na vida pessoal e profissional dela? Exposição. Ela ir expondo gradativamente. Ou seja, ela viver a experiência que ela deveria ou poderia ter vivido quando infância. Só que aí os pais meio que super protetores impediram ela. E assim, isso aqui existe certo grau de plausibilidade, de comprovação que a gente pode ver na prática clínica, por exemplo. É importante realmente as crianças viverem frustração. É importante as crianças viverem desafios, superarem os desafios, fazerem as coisas por conta própria, sabe? Teve uma vez, eu vou pegar um exemplo, teve uma vez que eu trabalhava num restaurante, e aí eu tava atendendo uma mesa, e aí tinha uma criança, eu já estudava psicologia, né? E tinha uma criança que devia ter uns 7 anos de idade. E eu tentava conversar direto com a criança, a mãe não deixava. Não é que ela não deixava, a mãe se interrompia toda hora, sabe? E aí você, o que você gostaria de conhecer? Eu tentando estimular a criança, mas a mãe queria falar por ela. Eu não me lembro como é que eu conduzi, mas eu lembro que isso me chamou bastante atenção, sabe? Então, realmente, isso aqui pode sim acontecer e pode ter prejudicado bastante os adultos de hoje, né? As gerações mais recentes. Uma das capacidades centrais que aquela geração desenvolveu foi a tolerância ao desconforto, que é a habilidade de se sentir mal sem precisar imediatamente fazer isso desaparecer. Isso aqui é extremamente... Isso aqui foi um dos grandes motivos que me fez querer compartilhar com você esse artigo aqui. Mas acho que isso aqui foi muito bom, muito bem colocado. A habilidade de você se sentir mal sem você precisar fazer com que isso desapareça. Isso aqui é extremamente importante para praticamente todos os transtornos mentais. Todos os transtornos mentais que a gente vê hoje, eles têm uma característica muito comum, que é uma tolerância uma baixa tolerância ao desconforto. Isso significa que às vezes a pessoa se sente depressiva, triste, ao invés dela respirar e lidar com aquela emoção, não, ela vai tentar afogar a tua tristeza em alguma coisa. Não quer dizer que a geração nessa época não teve problemas com álcool, por exemplo. Com certeza, muitas dessas gerações aqui se afundaram no álcool porque não desenvolveram essa habilidade aqui. Não dá pra dizer que o contexto fez com que essas pessoas desenvolvessem essa habilidade, mas pode ser que mais pessoas desenvolveram essa habilidade aqui nessa época. Mas existe um fator comum que hoje, inclusive, a gente tem percebido, que é essa dificuldade de aceitar esse desconforto, de lidar com esses desconfortos da vida. Porque no final do dia, o sofrimento ele é inerente à vida. É importante a gente aprender a lidar com o sofrimento, com o desconforto, para que a gente não cause mais problemas. Frente a um desconforto, às vezes a gente pode causar mais problemas. A gente pode fugir de um conflito que seria importante a gente resolver. A gente pode se envolver com substância, ou comer demais, ou ir lá e xingar todo mundo, brigar com todo mundo, se afastar de todo mundo, se isolar de todo mundo. A gente percebe que os comportamentos hoje que são mais danosos para nossa saúde mental, muitas das vezes é fugindo do desconforto. Presta atenção, a gente percebe que hoje, grande parte dos comportamentos que são mais danosos para nossa saúde mental, eles surgem de um contexto em que você está querendo fugir do desconforto. Se você aprendesse a tolerar o desconforto, você não agiria dessa maneira impulsiva que acabaria perpetuando o sofrimento na tua vida e você não conseguisse regular isso. Um exemplo clássico. Pessoas são grandes fontes de regulação emocional. Quando nós temos bons relacionamentos, nós temos uma capacidade, ou pelo menos um contexto que nos ajuda significativamente a regular nossas emoções. Logo, se eu tenho pessoas próximas de mim e que eu consigo confiar, que eu consigo me apoiar, que eu consigo ligar quando eu estou triste, isso me ajuda a regular minhas emoções. Quando eu, frente a um sofrimento, a um desconforto, eu saio xingando as pessoas, eu afasto essas pessoas, ou eu me afasto e me isolo dessas pessoas, porque eu posso achar elas como um problema. E aí eu não tenho essa
esse contexto que me ajuda a regular minhas emoções, tá? Só um exemplo que a gente pode ver aqui, tem vários, a própria bebida, né, substâncias, a própria distração com a internet, a pornografia, e um monte de coisa, o jogo hoje em dia, né, também. Hoje em dia tem se desenvolvido cada vez mais alternativas para que a gente se distraia desse sofrimento e a gente tente lidar com o sofrimento que é de uma maneira disfuncional, né? Tá cada vez mais fácil você lidar com o sofrimento de uma maneira disfuncional. Então, ó, as crianças esperavam sozinhas na sala da diretora, que sentiam o rosto arder depois de fracassar em frente de todo mundo, ou que encaravam viagens longas e silenciosas de carro após uma nota ruim, estavam enfrentando exatamente isso, né? Isso é importante, né? Às vezes a gente dá tempo pra gente processar essas emoções mesmo, né? Havia menos pressão para processar cada emoção das crianças. Às vezes, você não precisa processar imediatamente, às vezes é só você experimentá-la por um longo período de tempo, talvez isso pode fazer com que você consiga processar. É um processo, o processamento emocional é uma coisa que pode acontecer naturalmente se a gente não interferir nesse processo. Como é que a gente interfere? Fazendo alguma coisa para se distrair, tentando fazer alguma coisa para esquecer daquela emoção. E aí ela vai ficar ali, né? E eles fizeram tudo isso no mundo real, né? Nem sempre eles entendiam bem o que estavam sentindo. Algumas reprimiam, outras transformavam em piada. Isso aqui acontece muito. Quantos são os adultos hoje dos anos 60, 70, 80 que ficam fazendo piadinha de coisa séria? Talvez foi a forma como eles tentaram resolver, né? Talvez você tenha um pai ou um tio que fica fazendo essas coisas. Ainda assim, iam construindo uma confiança básica. Eu consigo sentir isso e seguir em frente. Bom, não sei se todos conseguiram construir essa confiança. Então aqui ele está trazendo alguns exemplos de pessoas que são mais velhas que conseguem lidar melhor com algumas adversidades da vida comparado com algumas pessoas mais novas. Aqui tem um porém aqui importante. Quanto mais velhos nós ficamos, né? Ou mais maduros, nós podemos dizer, melhor nós conseguimos lidar e gerenciar as nossas emoções também, né? Menos impulsivo nós ficamos. Então, não necessariamente isso aqui acontece por conta de uma questão geracional. Pode ser também por uma questão de um amadurecimento. Pode ser melhor explicado por essa questão também. Pesquisadores falam em inoculação ao estresse, doses controladas de dificuldade que fortalece a resiliência mais adiante. Isso aqui realmente é importante mesmo, né? A gente se colocar em situações que podem ser estressantes, mas relativamente que a gente consiga suportá-las, para que a gente possa amadurecer, ou criar aquela casca, né, que algumas pessoas falam, né? Nos anos 60 e 70, entregaram a uma geração inteira microdose diária de graça, sem nunca chamar isso de terapia. Né? A ironia é que a parentalidade moderna quase correu para o extremo oposto. Isso aqui, assim, tem certo grau de plausibilidade. Eu acho que a gente consegue perceber, né, que os pais hoje estão mais superprotetores. Tentamos remover o atrito sempre que possível, monitoramos, negociamos com professores, entramos em cena antes que a frustração fique afiada demais. Isso nasce do amor e do medo, ambos profundamente humanos. Isso aqui é interessante, né? Eu acho que tem mais a ver com o medo do que o amor, né? Às vezes os pais têm tanto receio ou sofrem tanto por ver os seus filhos sofrendo. Talvez um dos pontos mais importantes aqui em relação a pais é que, por não saberem suportar o sofrimento, querem evitar que seus filhos sofram. Uma inabilidade no passado de você lidar com seus próprios sofrimentos e suas próprias frustrações e angústias faz com que você reflita isso no teu filho, projete isso no seu filho. Meu filho não vai saber lidar com isso, logo eu preciso poupá-lo desse sofrimento. Mas a psicologia volta repetidas vezes ao mesmo recado incômodo. Força emocional não se constrói em sala acolchoada, é preciso sentir a picada, atravessar a confusão e sair do outro lado com alguns roxos e mais repertório. Eu tendo a acreditar que isso aqui é verdade, né? É claro que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala isso aqui, aí, sei lá, um pai pode achar que pode bater no menino, ou acaba sendo uma negligência imprudente, meio que impensada. É assim mesmo, deixa ele se virar, deixa ele cair. Não sei. Isso aqui pode dar argumentos para algumas pessoas que são meio extremistas, digamos assim, né? Em termos de parentalidade, ou de como deveria ser, né? Os sínios, essas coisas. O conforto é ótimo para a paz do curto prazo e discretamente péssimo para a resiliência ao longo prazo. O que eu percebo é a gente tem que seguir o caminho do meio, né? Se você teve poucas frustrações quando era mais novo, você quer desenvolver, aqui a gente vai falar sobre isso, né? Como recuperar o lado bom da negligência benigna, né? Sem repetir os erros. Então, assim, você vai inevitavelmente vai ter que viver esse tipo de sofrimento. A psicoterapia pode te ajudar bastante. E eu acho que uma das coisas que a gente percebe é ser gradual, né? Você conseguir começar de maneira gradual. Por exemplo, tem um livro famoso que diz que comece a mudar o mundo arrumando a tua cama, né? Essas pequenas fricções, digamos assim, você arrumar sua cama, lavar a louça, arrumar sua casa, começar a ler, por exemplo, né? Estudar, começar a fazer exercício físico, começar a ter novas interações sociais, participar de grupos diferentes. Tudo isso pode gerar essa fricção, esse desconforto inicial, mas que é super tolerável para você hoje, eu imagino, né? E você vai fazendo isso e você vai ficando mais acostumado, mais tolerante ao mal-estar, né? Uma vez que você consegue fazer tudo isso bem, você já vai para um próximo nível e assim vai para você começar a desenvolver mais a tolerância, mais a paciência, mais a resiliência. Não dá para rebobinar a cultura até o telefone, mas dá para resgatar o princípio, criar pequenos espaços em que a vida não esteja otimizada para as suas emoções.
Um método que os terapeutas gostam é o desconforto planejado. É escolher situações seguras, mas levemente difíceis e permanecer nelas de propósito. Inclusive, eu tenho um livro, um vídeo aqui em que eu falo sobre a técnica mais fácil, não mais fácil não, a técnica mais simples possível para você começar a desenvolver a confiança, né, frente à timidez e superar a timidez. Que basicamente parte desse princípio aqui também, tá? Esse é um princípio que a gente utiliza realmente das terapias cognitivas e comportamentais, que eu já falei aqui anteriormente, e se você quiser, clica aqui no link abaixo aqui, vai no meu canal e procura por esse vídeo que é bem interessante. Aí eu explico toda a teoria por trás também, para depois explicar a técnica. Isso pode ser caminhar até algum lugar sem fones, aguentar propriamente falando. Cara, isso aqui é muito interessante, né? Você vai na academia e você vê pessoas caminhando, né, e treinando com fone, sabe? Isso é extremamente importante mesmo. Acho que a gente ter tempo pra gente poder pensar na vida, sabe? Refletir, sem essas distrações. Deixar o seu filho resolver um desentendimento com um amigo sem mandar mensagem para o outro responsável. Deixar um pequeno erro. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é uma mensagem. Se você é pai ou pretende ser pai, isso aqui é uma mensagem pro teu filho. Às vezes, quando você não deixa ele resolver e você vai lá e resolve, isso é uma mensagem pro seu filho que às vezes ele é incompetente, ou ele é incapaz, alguma coisa nesse sentido, né? Dependendo da personalidade do seu filho, ele pode ver isso como uma incompetência e aí ele não querer, né, no futuro, querer desenvolver responsabilidades. Isso é um cuidado muito que os pais têm que ter, para depois no futuro não ficar reclamando que o filho continue em casa, não assume responsabilidades. Às vezes a gente tem que ajudá-lo a fazer as coisas, né, impulsioná-lo, estimulá-lo. Deixar um pequeno erro no trabalho existir por um tempo, sem correr para consertar imediatamente e perceber que você sobrevive ao constrangimento. Isso aqui é interessante também. Nos detalhes da rotina, você desenvolve a fricção que uma geração anterior recebia por padrão, não como castigo, mas como treino, né? E aí tem que lembrar, novamente, lembrando que isso realmente pode ter trazido bastante problema emocional para as pessoas, né? Dificuldade, às vezes, de falar sobre as emoções, ou eles ficaram meio traumatizados, o que possivelmente fez com que eles se tornassem superprotetores dos seus filhos, tá? A grande armadilha de hoje é o resgate em excesso. O nosso e o das crianças. A gente anestesia com o screw infinito, que é o negócio do Instagram lá, intervém assim que a criança parece sobrecarregada, trata qualquer oscilação emocional como se fosse um incêndio de 5 a. Isso tem custo, a gente deixa de aprender o orgulho silencioso do eu conseguir resolver sozinho, legal. Ou eu estava com medo e fui mesmo assim. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Se você é pai também, né? Ou pessoa no geral, cara. Esses tipos de experiência, sabe? Eu consegui, é extremamente importante. Eu defini uma coisa pra eu fazer e eu fui lá e consegui, sabe? Isso é extremamente importante. Eu acho que a gente teria que acumular um grande objetivo de vida é você acumular vários eu consegui isso na vida, assim, sabe? Vários pequenos objetivos que você conseguiu, sabe? E aí você vai começar pequeno mesmo. Putz, eu fui lá e eu vou colocar um objetivo. E eu fiz isso muito uma época atrás, né? Já tem quase 10 anos atrás. Eu estipulava toda semana um objetivo, assim. Toda semana eu vou ficar uma semana sem açúcar, eu vou ficar uma semana fazendo determinado tipo de exercício, ficar uma semana elogiando, fazendo um elogio pra uma pessoa, né, que eu conheço e tal. Inclusive, eu comprei um livro, tem 365 gestos de gentileza. Várias ideias de gestos de gentileza que você poderia fazer. Então eu vou ficar uma semana fazendo gestos de gentileza todo dia na semana. Eu estou agora com o propósito, por exemplo, de gravar um vídeo por semana durante 9 dias, um vídeo por dia durante 90 dias. Eu tinha dificuldade com timidez, insegurança, e aí às vezes a gente tinha que demitir alguém, e eu falava, não, eu quero ir lá e fazer isso, eu quero passar por essa dificuldade, eu quero conseguir fazer isso. E putz, eu ia lá e conseguia. Fazia tudo ansioso, fazia meio esquisito, falava o que eu achava que não deveria ter falado, mas eu fiz pelo menos. Às vezes a gente tem que estar aberto ao erro, porque a gente tá aberto à experiência no geral. E a gente só vai aprender se a gente tiver a experiência. E eventualmente, se for a nossa primeira experiência, a gente vai errar inevitavelmente. Se a gente fica preso que, não, eu não posso errar, você também não vai viver a experiência. Então você precisa estar aberto ao erro. Errar é humano, errar é isso aí, a vida. Então, lembre-se disso, eu consegui resolver sozinho. Essas vitórias não entram no boletim, nem no LinkedIn, mas são elas que sustentam a confiança de verdade. Isso aqui é interessante, né? Quando você é entrevistado, por exemplo, você passa de uma entrevista de emprego, muitas das vezes eles vão te perguntar isso, tá? Me fala um problema que você tem que resolver e tal, e como é que você resolveu. Eles querem ver isso aqui, ó. Você conseguiu resolver sozinho? Como é que você resolveu um problema? Isso aqui é muito interessante, né? Sejamos honestos, ninguém faz isso todos os dias, a vida já pesa bastante. Ainda assim, até 1 ou 2 momentos por semana em que você não corre para apagar o desconforto podem, com o tempo, aumentar a sua tolerância emocional. Uma coisa que a gente pode falar bastante é o mindfulness, né? As meditações, as práticas meditativas. A yoga, em certa medida, né? Acho que muitas pessoas fazem para poder relaxar, algo nesse sentido, mas ela tem essa característica de desenvolver uma habilidade de tolerância ao desconforto, né? Principalmente por causa dos alongamentos, das posições. O psicólogo Peter Gray, ele realmente existe, esse aqui, escreveu certa vez que as crianças de hoje têm mais restrições à liberdade. E ele realmente escreveu sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento, neurodesenvolvimento.
As crianças de hoje têm mais restrições à liberdade de brincar e explorar do que qualquer geração anterior. E que essa perda se conecta ao aumento da ansiedade. Cara, isso aqui é extremamente importante e me parece que é verdade, tá? Porque assim, o que a gente percebeu é, né, os psicólogos, principalmente evolutivos, sociais, eles perceberam a importância do brincar de lutinha, por exemplo, que às vezes desenvolve habilidade. Hoje não tanto, né? A gente não precisa muito usar habilidades de luta, né? Mas aí, quando a gente vê em todos os animais, praticamente, todos os mamíferos, principalmente, eles brincam de luta, né? Você vai ver o cachorro, os leões também, esses animais todos brincam de lutinha quando eles são pequenos, justamente para desenvolver algumas habilidades importantes, né? Então, o brincar nos ajuda a desenvolver bastante habilidade. E aí hoje, com essas restrições todas, né, essas preocupações todas, principalmente com o telefone, a gente está sendo privado dessas habilidades. Isso é ruim ou bom? Não sei, vamos ver como é que vai ser com o tempo. Mas o que a gente tem percebido é que realmente as gerações mais recentes estão menos tolerantes a desconforto. Isso não quer dizer que é algo ruim, até porque a sociedade está mudando também. Enfim. O ponto não é romantizar o passado, era lembrar que a liberdade e a tolerância ao medo crescem juntos. A resiliência é a capacidade de se recuperar do estresse, da decepção e da adversidade, e ninguém recupera daquilo que nunca chega a viver. Isso é verdade. Escreve a psicóloga em seu trabalho sobre adolescentes e desenvolvimento emocional. Uma maneira útil de pensar nisso é trazer os anos 70 sem importar o pior daquela época, sem importar também o pior daquela época. Isso pode ser deixar as crianças fazerem pequenos trajetos a pé sozinhas, quando isso for razoavelmente seguro, fazer uma pausa antes de entrar em todos os conflitos sociais ou escolares, permitir-se sentir tédio, vergonha ou exclusão sem tentar consertar tudo na mesma hora, escolher uma coisa difícil de baixo risco por semana e fazê-la de propósito. Pô, excelente aqui, né? São escolhas pequenas, quase invisíveis, que aos poucos recompõem o que o cotidiano antes entregava automaticamente. Antes você não tinha escolha, né? Antes você meio que não tinha muita escolha. Eu acho que muitos pais falam isso, né? Muitos pais, avós falam, na minha época, o que essa resistência esquecida significa para nós? Quando alguém diz as crianças de hoje são fracas, quase sempre estão contando a história errada. Não é falta de caráter das gerações mais novas. Elas cresceram num mundo desenhado para apagar fricções. Ao mesmo tempo, a geração de 60 e 70 muitas vezes carrega uma dureza, que também teve um preço. Menos linguagem emocional, menos permissão para sentir fundo. Parece que foi uma tradução isso aqui, né? Meio mal feito. Menos espaço para admitir vulnerabilidade, o grupo se afoga em sentimentos com poucas ferramentas, enfim. Entre esses extremos existe o caminho que ainda estamos tentando desenhar, uma vida em que a criança e adultos tenham segurança suficiente para se curar, mas negligência benigna suficiente para crescer. Ou liberdade, autonomia, né? Em que a gente não idolatra a dificuldade, mas também não foge dela. Se existe um presente silencioso daquela geração é lembrar que a resiliência é menos um traço de personalidade, mais um músculo. Isso é verdade. Ela cresce quando ninguém está olhando, em momentos pequenos demais para o Instagram, nesses contratempos comuns, irritantes e profundamente. Isso aqui é extremamente importante, né? Porque às vezes, isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça, assim, sabe? Quando eu percebi que esses momentos de dificuldades, de desafios, e de dores, de desconforto, iriam me tornar mais fortes e, portanto, mais capaz de realizar os meus objetivos, eu comecei a olhar para isso com um certo grau de vontade, assim, de ânimo. E sabe, eu não sei, cara, eu não sei se você consegue sentir isso que eu sinto, assim, mas eu acho que isso é extremamente importante pra gente poder crescer e amadurecer na vida, assim, sabe? Vou dar um exemplo só. Quando eu tive filhos, uma das motivações minhas era isso. Eu queria ter filho porque eu sabia que eu ia ficar em tempos mais desconfortáveis. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de coisas importantes pra mim. Eu sabia que eu ia ter que amadurecer a parte disso. Logo, eu entendi que ter filho seria uma experiência dolorosa, desconfortável, muitas das vezes, mas isso iria, de certa maneira, ajudar. Curiosamente, né, muitas pessoas podem achar que o filho vai atrapalhar nos seus objetivos. Eu achava que os filhos iriam contribuir para os meus objetivos porque eles iam me ajudar a desenvolver mais resiliência e coisas nesse sentido. É isso. Espero que tenha sido bom ou agradável ou útil de alguma maneira isso que a gente compartilhou aqui. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu comente algum vídeo, algum texto, alguma coisa que possa ser interessante aí, que tenha a ver com a psicologia. A gente vai fazer mais vídeos como esse aqui. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre um outro tema interessante, instigante sobre a psicologia, desenvolvimento pessoal, para que a gente tenha vidas com mais qualidade, mais resiliência também, né? Mais produtividade, resultado, melhores relacionamentos e tudo isso que a psicologia tem muito para contribuir para nossa vida.